Olá, meus amados irmãos, eu sou Caroline Andrade e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma mensagem que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 15. Os versículos que eu quero compartilhar com vocês são os versículos 9 e 10, né? Aqui vai relatar, vai falar sobre o cântico de Moisés, mas diante do contexto deste cântico de Moisés, houve-se uma história anterior a isso, que é a história do povo de Israel, do povo escolhido por Deus, da nação que o Senhor escolheu para ser o seu povo peculiar, diz a palavra do Senhor. E a Bíblia vai relatar que houve um tempo em que o povo de Israel foi cativo nas mãos de Faraó por 430 anos, mais ou menos. Ou seja, a gente sabe que houve gerações e gerações, né, em que o povo se tornou ali escravo na terra do Egito. Mas a gente sabe que em tudo Deus tem um propósito. Nada na nossa vida é por acaso e nada do que acontece conosco se perde, né? Deus tem um propósito em todas as coisas. E a gente sabe que no decorrer dessa situação que estava acontecendo ali com o povo de Israel, a palavra do Senhor fala que aquele povo já cansado da vida que eles estavam levando naquele lugar, porque estavam sendo escravos na terra do Egito, estavam sofrendo, estavam padecendo muito naquele lugar, eles começam a orar. E o Senhor ouve a oração daquele povo. E a palavra de Deus vai falar que o Senhor levanta um homem chamado Moisés para que ele pudesse ser o libertador do povo de Israel, pudesse ser ali ser usado por Deus para fazer essa grande obra, essa grande missão se concretizar sobre a face dessa terra, que seria a libertação do povo de Israel da terra do Egito. Deus tinha um propósito em tudo aquilo. Deus é um Deus grande e poderoso e a gente entende que os pensamentos e os planos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, os nossos planos, os nossos caminhos, porque Deus pensa muito além da mente humana, daquilo que a gente pode imaginar, raciocinar. O Senhor vai muito além disso. E Deus usa a vida de Moisés. E diante de todas as circunstâncias adversas que houve ali, né, entre Faraó, houve ali entre Moisés, houve ali entre os egípcios, entre o povo de Israel, o Senhor deu vitória àquele povo. A gente sabe que foi muita dificuldade, muita luta, porque Moisés, sendo um homem simples, na época em que ele foi chamado por Deus para cumprir essa missão, ele tinha que falar com um homem que não era qualquer homem. Faraó era um rei, né? Era um rei de uma nação muito numerosa. Porém, Deus estava no controle de todas as coisas. Assim como hoje também Deus está no controle das nossas vidas. E o que eu quero te dizer, o que é impossível para o nosso Deus? Existe alguma coisa impossível para o Senhor que o Senhor não possa resolver? Que o Senhor não possa entrar com providência? Que Deus não possa mudar o quadro? Que Deus não possa reverter essa situação? Eu pergunto para mim, para você, mediante as Sagradas Escrituras, existe alguma coisa impossível que Deus não possa fazer por nós? Eu digo que não. A palavra de Deus nos afirma que nada é impossível àquele que crê, àquele que espera, àquele que confia no Senhor. Porque por mais que para Moisés fosse dificultoso chegar a convencer Faraó de que ele libertasse aquele povo que estava, querendo ou não, dando a vida dele ali coisas boas, né? Vamos se dizer assim. Por quê? Porque estava dando lucro a ele, né? De alguma forma. Por quê? Porque eram muitos escravos ali trabalhando para os egípcios, né? Para Faraó. Mas Deus estava provendo alguém que pudesse trazer a liberdade. E essa tarefa para Moisés não seria fácil. Não seria algo da noite para o dia, mas em tudo o Senhor glorificou e exaltou o seu nome, na vida de Faraó, na vida dos egípcios e na vida do povo de Israel, juntamente com Moisés. A Bíblia fala que o povo do Senhor foi livre naquele lugar. Deus, ele sabe como agir, Deus, ele sabe como fazer.
Nós não temos que chegar diante do Senhor e ensinar Deus como é que Ele tem que trabalhar. Senhor, é por aqui, é dessa forma, é desse jeito. Não, não. Quem dá a direção para as nossas vidas é Deus, porque é Ele quem nos conduz. Muitas das vezes nós olhamos as coisas ao nosso redor e nós conseguimos somente ver aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar e nada mais do que isso. Se não for o Senhor para nos mostrar, se não for o Senhor para nos revelar, se não for o Senhor para nos mostrar de alguma maneira e forma, esclarecer o nosso caminho, nós vamos estar perdidos, né? E se nós temos alguma luz ainda no nosso caminho, é por causa dele, é por causa da presença dele, é por causa da bondade dele, é por causa do favor dele, porque nós precisamos desse Deus maravilhoso todos os dias da nossa vida. E por isso a Bíblia vai falar que Moisés consegue, pelo poder de Deus, tirar o povo de Israel daquele lugar. E eu quero te dizer que o povo não era 10, 20 pessoas, não. Era gente aí de quase 1 milhão de pessoas. Era uma nação completa que estava instalada ali na terra do Egito. E houve-se aquela libertação. Só que a gente sabe que existe um dado momento na história em que Moisés olha para os lados, não encontra uma saída e olha para frente e vê um grande mar. Por quê? Porque atrás dele vem vindo o faraó. Aquele que tinha permitido o povo de Israel sair de lá, né? Agora ele vem atrás, agora ele vem a fim de destruir, agora ele vem a fim de matar todo aquele povo, toda aquela nação, incluindo Moisés, que estava ali liderando, né, toda aquela situação. Então Moisés se vê ali em aperto, sem saber para onde ir. Deus fala com ele: Moisés, isso não é hora de você orar, né? Mas está aí o cajado nas mãos, toca nas águas. E a palavra de Deus fala que quando Moisés toca nas águas, o mar se abre. E a Bíblia vai dizer que o povo de Israel passa em terra seca, até chegar do outro lado, onde eles iriam entrar naquele deserto, onde eles tinham uma terra prometida, a qual o Senhor tinha prometido para eles, uma terra que mana leite e mel, uma terra que tinha prosperidade, riqueza, uma terra onde eles iriam usufruir do bom e do melhor que Deus estava preparando para a vida deles. E a palavra de Deus fala que quando ocorre aquela travessia, que eles chegam do outro lado, os inimigos que também estavam indo junto atrás, entre aquelas águas, na terra seca ali também, no meio do mar, eles foram tragados pelas águas. Porque depois que o povo de Israel chega do outro lado, a palavra de Deus vai falar que ainda os egípcios estavam no caminho no meio do mar. Então o mar se fecha e destrói todos eles e matam todos eles. A palavra de Deus vai falar aqui no capítulo 14, os versículos 30 e 31 diz assim: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Viu aí que coisa extraordinária que o Senhor nosso Deus fez? Deus, além de tirar o povo de uma terra onde eles estavam sofrendo, onde eles estavam sendo escravos na mão dos inimigos, o Senhor trouxe para o povo de Israel a liberdade e mostrou para o povo de Israel que todos os seus inimigos, que tantos oprimiam, que tantos castigavam, hoje ele já não tinha mais nenhum poder. Hoje ele já não tinha mais nenhuma autoridade sobre a vida do povo de Israel. Por quê? Porque todos estavam mortos, diz a palavra do Senhor. Nos versículos que eu disse que eu iria meditar com vocês, os versículos 9 e 10 de Êxodo 15 diz: o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Aqui é Moisés louvando o nome do Senhor e dizendo aquilo que os inimigos falavam a respeito do povo de Israel. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Ou seja, o desejo do inimigo era destruir o povo de Israel. O desejo do inimigo era ver
ver o povo de Israel escravo, abatido, destruído, né? Sem dono, sem ninguém. Mas a palavra de Deus vai falar no versículo 10. Sopraste com o teu vento, né? Aqui Moisés está falando que o Senhor soprou o vento. O mar os cobriu, ou seja, o mar se fechou sobre os egípcios. Afundaram-se como chumbo em veementes águas, né? Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificada em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? E aí eu pergunto hoje para mim, para você, a mesma pergunta que Moisés fez. Quem é como o nosso Deus? Não existe ninguém como o nosso Deus, porque o nosso Deus é único, soberano, poderoso e verdadeiro. E hoje eu trago essa palavra para as nossas vidas. Todas as vezes que o Senhor quer fazer algo para nos favorecer sobre a face dessa terra, a gente vai ter inimigos que vai se levantar contra a nossa vida, a fim de nos impedir de alcançar a terra prometida, a fim de nos impedir da gente chegar onde o Senhor quer que a gente chegue. Mas eu quero te dizer uma coisa, se Deus está neste negócio, se Deus está operando este milagre na tua vida, se os planos é dele, se a vontade é dele, eu pergunto para mim e para você, quem poderá impedir o agir de Deus? Se Deus quer operar, se Deus quer agir, eu te digo uma coisa, ninguém vai impedir o mover dele. Se ele quer fazer na tua vida, se ele quer fazer na minha vida, os inimigos eles podem até se levantar. Mas os nossos olhos vão contemplar, assim como o povo de Israel contemplou, os inimigos que tanto pelejaram, que tanto oprimiram, que tanto abateram as suas vidas. Hoje eles foram destruídos. O povo de Israel conseguiu contemplar aqueles que tanto os oprimia, agora sendo destruído diante dos seus olhos. E eu te digo uma coisa, o nosso inimigo hoje, ele não é carnal. O nosso inimigo é espiritual, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestade, são contra hostes espirituais da maldade, que todos os dias lutam contra a nossa vida, para tentar nos impedir, para tentar impedir da gente chegar onde o Senhor quer que a gente chegue. Mas eu quero te dizer uma coisa, se o Senhor, ele tem estado em nossas vidas, se ele tem sido nosso alvo, se ele tem sido nosso caminho, se ele tem sido verdadeiramente o Deus da nossa vida, eu te digo uma coisa, não precisa temer. Não tema o teu inimigo, ainda que ele se levante contra a tua vida, ele será abatido por terra. Ele será colocado por terra e você e eu vamos triunfar. Vamos chegar lá, porque a vitória é certa, a vitória é nossa e é em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é fiel. Por isso eu te digo uma coisa, confia no Senhor, porque se ele fez a promessa para você, ele é fiel para cumprir. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor promete, ele cumpre, porque ele é Deus. O homem pode até te prometer e pode até não cumprir as coisas na tua vida. Pode até fazer um contrato contigo e quebrar o contrato. Mas eu quero te dizer, se o Senhor te prometeu, se foi ele quem te falou, descansa, porque vai acontecer, porque Deus é fiel. Então, do jeito que aconteceu aqui, que o vento soprou, o mar cobriu o povo os egípcios, afundaram-se como chumbo em veementes águas, assim também será sobre a tua vida. Deus vai fazer com que todos os teus inimigos afundem em veementes águas e você triunfe e chegue na terra prometida, a qual o Senhor tem prometido para aqueles que o amam. Amém? Que Deus abençoe sua vida e a minha vida e vamos continuar firmes confiando em Deus, porque Ele tem mais para nós. Amém?